que foi produzido por nós mesmos e a gente otimiza através da compostagem, beneficiando esse material mais uma vez, até ele chegar ao composto orgânico, ao fertilizante. Então, hoje a gente teve aqui a apresentação já de muitas legislações. Não cabe a mim ficar voltando novamente, porque são passíveis de cada um ter a sua própria análise. A gente teve aqui a apresentação muito bem pontuada sobre riscos. E eu venho aqui, de fato, dizer como a compostagem, reforçar a compostagem como uma ferramenta de fechar realmente o ciclo. Para mim, para as pessoas que trabalham com compostagem, só faz sentido realizá-la se a gente puder aplicar o produto final. O que faríamos nós com tanto composto orgânico produzido se a gente não puder aplicá-lo novamente ao nosso solo? E o que vai nos garantir essa aplicação é a legislação que já foi prevista e o que a gente precisa se atentar, que eu acredito que seja o ponto crucial aqui dos questionamentos das pessoas que estão aqui hoje, aqueles que estão no âmbito da sua insegurança de uso, é a rastreabilidade desse processo e a garantia desse processo ao longo da compostagem. Porque a ferramenta em si, a compostagem em si, ela está para o nosso benefício. Então, seria importante se tivéssemos aqui hoje algum representante que pudesse falar sobre a rastreabilidade desse processo dentro da usina verde. Porque se a gente observar toda a legislação, todas as análises que foram trazidas, é muito complexo e é muito difícil a gente afirmar que não pode ser utilizado esse material. Porque as provas dizem que se pode. A segurança da legislação e das análises dizem que pode. A insegurança está realmente ali se a usina verde está fazendo o seu papel corretamente ao longo do processo. E diante do pessoal que está aqui, alguém já foi visitar a usina verde? Levantem a mão, por favor. Assim que inaugurou. Hoje eu faço compostagem de forma manual. E eu garanto para vocês que o meu adubo é de excelente qualidade. Eu fico me perguntando como é que uma estrutura daquele tamanho que é a usina verde, com os equipamentos da usina verde, com os técnicos da usina verde, como é que pode-se errar ao longo desse processo? Onde que a gente poderia encontrar falhas que poderíamos dizer que esse material é um material que não está devidamente compostado? Ou onde está a falha desse processo que a gente olha para esse material e cria insegurança? Então hoje, na verdade, não sou eu que não quero receber os questionamentos, sou eu quem faço o questionamento a vocês. Aonde que mora a insegurança, principalmente daqueles que visitaram a usina verde e assistiram àquela estrutura? Se eu, com o meu revolvimento manual, consigo atender os parâmetros da legislação, lembrando, né, para quem não pratica a compostagem ou não conhece a compostagem, ela tem algumas regras básicas para ser bem executada. A começar pelo carbono-nitrogênio, o equilíbrio entre carbono e nitrogênio. A maior dificuldade hoje do setor da compostagem é a fonte de carbono. Muito difícil, porque nitrogênio é muito fácil de ser arranjado. E mais uma vez, a usina verde tem a sua vantagem, porque o volume de carbono que ela possui é um valor bem invejável, vamos dizer assim. Nós temos também a questão do equilíbrio do pH, a presença de oxigênio, a presença de umidade. Tudo isso
para quem já visitou a usina verde, já viu a operação acontecendo, você consegue verificar que existe o caminhão da caixa d'água, de reuso de água, umedecendo as leiras do processo, você encontra um revirador enorme, gigantesco, monstruoso, que está lá fazendo revolvimento e incorporando o oxigênio ali dentro. Então, mais uma vez, fica-se a questão, como é que toda essa estrutura, com tanta tecnologia, com materiais tão bons e com um lodo que já vem estabilizado da sua fonte de geração, como é que isso daria errado? Mas eu também tenho as minhas dúvidas, e isso não tem referência com a usina verde, e sim com a própria legislação, e que pena que não temos um representante do MAPA aqui para nos esclarecer, que é, então, se a gente pode usar indiscriminadamente classe A e classe B, por que divide-se a categoria? É essa a pergunta que eu me questiono como uma técnica em compostagem, muito ainda a aprender. Se vocês olharem para o lado, olharem para os seus lados, um para o lado do outro, eu sou uma nova geração, vamos dizer assim, ainda tenho muito que aprender com todos vocês que estão aqui presentes, que devem ter uma carga de experiência de vida muito maior que a minha. Mas também. Uhum. E aí fica-se essa dúvida, né? A legislação classifica classe A e classe B dos nossos materiais, não fala sobre a utilização, então por que divide-se? Por qual né, necessidade? Então, eu não venho aqui trazer muitas questões técnicas, eu vim aqui realmente hoje para que a gente possa conversar, para que a gente possa também explanar sobre a compostagem e que, mais do que nunca, o material que se entra, o resíduo que se entra, não é o resíduo que se sai. Ele precisa atingir alguns critérios e ele vai ser um material completamente estabilizado. Vocês vivenciaram aqui, vocês colocaram a mão, eu posso ir questionando, pessoal? Desse material aqui, vocês sentiram alguma diferença? Alguém colocou a mão nesse material? Tá doido para falar? Vamos lá, fala. Qual que é mesmo o seu nome? Marcos. Qual que é o seu nome? Qual que foi a diferença que você encontrou desse material? A caixinha quadrada ali, senti um cheiro de esgoto, essa daí. Você conseguiu sentir um cheiro de esgoto? Sim. Mais alguém sentiu cheiro de esgoto nessa amostra? Eu nem vou cheirar. Levanta a mão, por favor. Eu senti um cheiro bem forte. Uhum. Mais alguém? Cheiro bom, aromático. Esse é o mais aromático, quase comi. É bom comer, come. Para vocês verem, né? Olha como é que funcionam as coisas. Mais alguém, dentro dessas amostras aqui, mais alguém sentiu alguma outra diferença? Acho que essas amostras dos potes Uhum. Ela quer falar aqui. Mais suave. Depois ele... eu acho que esses potes grandes, eles têm uma granulometria me parece mais interessante para incorporar ao solo e tem um cheiro de material umificado, de turfa. E o outro, eu achei ele uma granulagem muito, assim, não é tão estruturada, não sei se está mais seco também. E tem muitas partes inteiras de madeira, que eu acho que isso também pode, assim, dentro do aspecto agronômico, quando você incorpora um material desse solo que ainda tem a madeira não decomposta, você acaba demandando muito nitrogênio do solo para decompor a madeira e você pode prejudicar a planta. Você compete com a planta, né? O nitrogênio e a madeira que vai ser decomposta competem com a planta, o nitrogênio. É assim, a sensação que eu tenho, é uma análise completamente visual, e eu acredito também que todas essas coisas faladas, elas têm que ter números, dados científicos. Gostaria muito que se apresentassem esses dados científicos sobre o lodo, números, dados e estudos, porque esses conceitos de compostagem são conceitos corretos, só que o que tem dentro dessa compostagem, essa estabilização, não é qualquer produto, o produto final nunca é igual. Só um
A gente vai ter um momento para depois fazermos alguma questão É, mais específica. Nesse momento é mais a pergunta dela em relação Eu trouxe realmente o questionamento, é só realmente para uma reflexão. Tem ali, ó. É uma questão que eu gostaria de deixar assim, que eu percebi nesse composto do balde, né? É que ele está vivo. Existem criaturas vivendo ali, o que garante que o negócio não é tóxico, não é perigoso. Do meu ponto de vista de agricultor, eu usaria produto que tem algo ali que está vivendo. Por outro lado, o produto que está ali no potinho menor ele é seco e, conforme a colega falou, também tem madeira. A madeira puxa o nitrogênio que a gente quer disponibilizar para o solo. Então, isso é pernicioso por um tempo ali no solo até que a coisa estabilize. Esse é o meu ponto de vista de agricultor, físico e não científico. Perfeito. O material que eu trouxe aqui, especificamente um deles e que ninguém comentou a respeito, talvez por não ter colocado a mão, e isso porque eu avisei vocês, gente, ponham a mão. Tem um material que está aquecido. Tem um material que está quente, porque ele não está maturado. Isso é importante para que a gente perceba que nem sempre o que a gente vê e o que a gente sente, de fato, caracteriza o que é. Tá? Então, só mesmo essa reflexão. Aqui eu trouxe uma amostra que ela não está maturada, apesar da aparência bonita, apesar da textura e do cheiro, é um material que não está estabilizado no processo. Tá? E com relação aos odores, aí cada um tem a sua percepção, e eu acredito que aí mora uma delicadeza, porque a gente não tem como parametrizar odores. A gente tem como parametrizar temperatura, a gente tem como parametrizar pH, mas o odor, ele é muito relativo. Então, nós temos que tomar cuidado com relação às nossas análises de odor. Tá? Por hora, eu vou finalizar por aqui sobre a compostagem. O quadrado aí tem esgoto? Esse daqui tem esgoto. Esgoto não, né? Esse material aqui é composto orgânico proveniente de lodo de estação de tratamento de esgoto. E isso é uma terminologia muito importante. Composto orgânico fertilizante proveniente de. Isso daqui não é lodo, não é nada, tá? Muito me impressiona terem sentido o odor desse e não terem reparado no odor desse. Para mim é um odor bem forte. Eu vou repassar novamente para vocês poderem fazer novamente uma análise para vocês sentirem de novo. Só para fazer um complemento. Claro, Felipe, fique à vontade. Existem processos e processos de compostagem. Processos e processos. Não é uma estação de tratamento de esgoto que ele vai ter cheiro de esgoto. Pode ser que ele seja tão bom quanto qualquer outro, desde que tenha passado pelo processo termofílico, onde ele ganha a temperatura, onde ele perde a temperatura depois de 60 ou 90 dias e depois ele cura. Existe processo, tanto é que essa amostra está bastante seca. E a compostagem só acontece Então, Luísa, eu vou interromper porque o seu tempo chegou, mas eu queria ainda assim te fazer a pergunta, que é a pergunta inicial, né, que a gente fez. Na sua concepção, é segura a utilização do fertilizante orgânico produzido na usina verde de Campinas para a produção de hortaliças, para a produção de vegetais, principalmente nas hortas urbanas da cidade? Sim ou não? com base aí na nossa legislação e com base nas amostras que foram apresentadas da usina verde, eu realmente não consigo encontrar qualquer indício de que esse material não pode ser utilizado em hortas. Muito bem. Agora eu vou pedir para você me devolver o microfone. Bom, pessoal, na sequência vou solicitar ao Ronaldo. Para quem não estava aqui, o Ronaldo é pesquisador aposentado do Instituto Agronômico de Campinas, para também emitir a sua opinião. Eu tenho uma apresentação que ele me compartilhou, tá? Você escreveu um livro? Que bom. Como é que chama o livro? Compostagem. Um livro sobre compostagem que o Ronaldo editou.
Então, vou pedir para você colocar o microfone e vou trazer a sua apresentação. Obrigado, Luiz. Vou te dar um, viu? Depois você tem meu livro ou não? Não tem. Tem na internet disponível? Eu acredito que eu já tenha visto essa capa em algum lugar. Então, mas eu aceito. você pode baixar, ou se não eu te dou uma. Eu aceito ele físico, eu gosto. Você me manda o coisa que eu te dou, tá? Opa, eu dou uma enrolada aqui. Tá me ouvindo aí? Tranquilo? Pode falar? Deixa ela terminar aqui. É sempre assim, eu vou começar a falar, meu celular vai tocar. Eu pus ele no silencioso, mas é sempre assim. É só começar a falar. Já. Deixa ela sair lá. Deixa eu me situar aqui também. Tá bom. Eu passo aqui, tá? Me chama. Pessoal, então vamos focar então novamente para ouvir o nosso terceiro panelista a respeito do nosso tema. Quem está aí no fundo. Pessoal, atenção. Vou ter que chamar a atenção dos panelistas. Não, deixa. Bom, boa tarde, todo mundo. Prazer grande estar aqui. Eu sou campineiro, 68 anos, 45 trabalhando com lodo, né? Então acho que é por isso que eu estou aqui. Alguma experiência eu já tenho com esse material, né? Eu gostaria de frisar que eu coloquei ele engenheiro agrônomo, né? Então minha especialidade é fertilidade do solo e nutrição de plantas. Então nós temos aqui um especialista em parasitologia. Então o que eu vou falar aqui, a minha opinião, eu considero que tem peso 1, e a opinião do professor e da outra palestrante aqui tem peso 10, 15, tá? Então eu tenho alguns conhecimentos de microbiologia que eu aprendi na Exalc, né? Com a doutora Elke, né? Então eu vou contar algumas historinhas e no fim eu vou terminar com o meu ponto de vista, né? Que já é que eu vi que ele vai ter que me perguntar no fim qual vai ser a minha posição sobre isso aí, né? Sobre esse assunto, né? Eu vou falar alguma coisa sobre lodo e esgoto, que já notei que uma colega aqui do lado perguntou qual a diferença entre lodo e esgoto e biossólido. Muita gente faz confusão, tá? Então, o lodo e esgoto é aquele que sai... Eu vou mostrar aqui. Passa o slide. Né? Bom, primeiro a composição de um esgoto doméstico. Esse é um slide bem típico. Todo palestrante que vai falar de lodo começa com esse slide aí. Né? Então, ele é 99,99% de água. Né? Então, ele tem 0,001% de sólidos. Né? Nesses sólidos, então, tem os resíduos do banheiro, resíduos da cozinha, toda aquela parte, todo o encanamento que vai, né? Que sai de uma residência, vai para uma estação de tratamento de esgoto. Né? Então, esses sólidos aí tem uma parte orgânica e tem uma parte inorgânica, que a gente pode ter aí um pouco de areia, sais, e o professor Rafael, e aí que entra os metais, né? O metal pesado pode ser os benéficos, mas também os perigosos, o cádmio, o zinco, o crômio da vida, né? Então, essa é a constituição. Então, você vai ver que realmente é muito pouco. Na hora que você concentra tudo numa estação, começa a ficar significativo, né? Próximo. Bom, quais são os processos de tratamento de esgoto, né? Não vou entrar muito em detalhe, mas os dois mais usados é o lodo de estabilização, é o penúltimo, né? Gera lodo quando você vai limpar, lá então na estação de Jundiaí, que trata 100% da cidade de Jundiaí, eles têm lagoa de estabilização, então de vez em quando, quase todo dia, eles vão lá e aspiram aquele lodo que fica no fundo, fazendo a limpeza, senão a lagoa enche, né? Você não tem mais tratamento. Né? Oi? Desculpa. Então, ok. E lodos ativados, que são lodo de bateladas em containers, né? Próximo. Aí um exemplo de uma lagoa, né? Já é uma lagoa de estabilização, então é assim que
que o lodo você faz tratamento de lodo, você tem uma primária, depois você joga nessa daí para estabilizar, né? Próximo. E aí os lodos de batelada, né? Que são os lodos em recipientes, em reservatórios, né? Você tem uma facilidade maior, mas você tem uma maior geração de lodo nesse sistema. Aí o lodo como ele tem muita água, né? Você tem que desidratar ele. Então você pode usar mesa desaguadora, centrífuga, né? E no fim você vai ter um lodo lá caindo na caçamba, nesse slide de baixo aqui, um lodo desidratado. E aí que começa a dor de cabeça, vamos falar assim, né? O que nós vamos fazer com isso aí, né? Porque ele gera todo dia, 24 horas por dia, né? Mas que nem Jundiaí já está em 120, 200 toneladas. Campinas está em 300 toneladas de lodo, todo santo dia, inclusive sábado e domingo, né? Então é preocupante a hora que você vê o que você vai fazer com isso aí. A quantidade é grande, né? Próximo. Aí mais 2 sistemas, né? Tanque de areação, e você, em vez de usar uma centrífuga, algumas estações já mais antigas usam leitos de secagem, mas também é um modo de você retirar a água do lodo. A finalidade é essa, né? Próximo. Aí então ali está no canto a centrífuga, né? E o lodo centrifugando caindo aí, mais um exemplo do lodo caindo em caçambas, né? E daí ele vai para um tratamento, né? Ou, se você não tem tratamento, vai ter que ir para um aterro, não tem outra alternativa, né? Próximo. Aí então, lá em Jundiaí, aí é lodo de esgoto, não é composto. É lodo de esgoto. É o lodo de esgoto que saiu do fundo da represa, da lagoa, e está sendo secado aí, né? Tem maquinário próprio para revolver isso aí, para facilitar a secagem. Ele dá uma pequena compostagem, mas não muito, ele mais seca aí, né? Próximo. Visto por trás, né? Próximo. E aí é o material, o famoso lodo de esgoto, tá? Quando esse material for tratado, foi higienizado, aí ele se chama biossólido, tá? Então, a diferença é essa. Aí ele é lodo de esgoto. A hora que você higieniza ele, tem várias formas para você higienizar, e compostagem é o melhor que tem, tá? Já vou ter é o melhor que tem para higienizar. Tem, assim, um outro que foi numa usina lá na Argentina, que eles usaram radiação com cobalto para esterilizar. Por que não, né? Só que um professor dos Estados Unidos foi visitar, um colega meu lá foi visitar essa usina, e falou: Ronaldo, a compostagem ainda é melhor. Ainda é melhor. Porque forma os grânulos e a radiação não consegue matar os bichos lá dentro, né? Então, o professor Andrew Chang, não sei que o pessoal conhece, esteve aqui no Brasil, falou: a compostagem ainda é o melhor, na minha opinião, é o melhor sistema de compostagem que tem para higienização. Então, depois que o lodo é higienizado, pode jogar cal, pode fazer radiação, aí ele é considerado, ele muda de nome, aí ele é chamado de biossólido, tá? Então, quando a norma CONAMA fala biossólido, já está se tratando de um lodo que vai passar por um processo de higienização, tá? Bom, aqui algumas alternativas do que você fazer com esse material, né? E disposição no mar, nem pensar, né? Isso aí antigamente era feito, graças a Deus, se não acabou, está acabando, né? No Rio está bem cheio ainda. Obrigado. Então, mas isso é o fim da picada, tá? Então, aí a compostagem é realmente uma que eu considero a melhor alternativa, tá? E com isso você vai ter uma aplicação na agricultura. Não tem outra finalidade para esse composto. A vocação dele é agrícola. Próximo. Aí lá a estação de Jundiaí. Não, é aqui já. A Eco Verde, que a Jundiaí é bem parecida, também é telada assim. Já o composto aí, o lodo de esgoto, 3:1, não sei se já está 4:1 hoje. Estava 1/3 de lodo, 2/3 de poda de árvore, sendo compostado. Não sei se vai ter um outro. Não, volta. Tem máquina aí que
que está revolvendo, a painelista anterior falou, né? Tem todo um controle de qualidade e está sendo muito bem feito, tanto que as análises não tem o que falar, né? As análises estão tudo ausente, né? Então está sendo muito bem feito lá. É uma iniciativa que eu achei muito interessante, tomara que pegue no Brasil esse tipo de alternativa para lodo. E poda de árvore também é um problema para a prefeitura, né? Você tem que fazer o quê? Vai jogar em aterro e pagar para jogar em aterro um material que você pode fazer um adubo. Então, né, tem tudo para dar certo, né? Então, a iniciativa foi muito boa. Está de parabéns à prefeitura. Esse aqui é um outro modo de você higienizar, que seria um secador, mas olha o investimento, olha o tamanho do bicho. Aí você teria um lodo seco, que aí não precisa de norma nenhuma, porque ele está seco e totalmente higienizado, não tem o que fazer. Quanto a isso, essa seria a grande vantagem. Mas você tem gasto com energia, né? Que começa a ficar inviável o processo. Mas é uma alternativa. Próximo. Aí um exemplo de lodo seco. Nós fizemos lá no Instituto Agronômico e o milho lá está verdinho, né? Esse primeiro aqui, né? Em comparação com o mineral, você vê que ele funciona, né? Funciona como adubo. Tanto ele como o compostado. Funciona muito bem, né? O próximo. Bom, aí que vem o problema que o professor Rafael aqui tocou no assunto. Agora, tudo que eu vou falar ele já falou. Mas é bom para a gente ter um outro ponto de vista, né? Então, lodo de esgoto tem patógeno. Não tem jeito. Enquanto a população não tiver 100% vacinada, todo mundo sem contaminação nenhuma, livre de vírus, livre de bactérias, vai ter patógeno no lodo. Não tem. Então, esse aí é de um seminário que foi feito aqui em Campinas. Convidamos uma especialista, a Vanete Socol, ela deu uma palestra, isso aí veio da palestra dela. Então, nós temos bactéria, vírus, nessas quantidades aí. E eumintos, né? Também em alguma quantidade. Volto. Sim, que chama atenção é que, está vendo aqueles números ali, 10 a sexta? É por grama. Tá? É por grama. Tá? Então, a hora que você fala em protozoário, 1000, né? De 100 a 1000, giardia, de 100 a 1000, é por grama de biossólido, de lodo. Então, é preocupante. Não tem como falar, é preocupante. Né? Próximo. E a dose infectante, então, não adianta a quantidade que você precisa ingerir para causar doença, são esses números aí, bactérias de 100 a 1 milhão, né? Vírus teria que ser 100 unidades, protozoários de 10 a 100, e euminto, veja que um ovo viável de euminto seria o suficiente para causar uma infecção. Né? Então, tem que ser muito bem feito. Tá? Para matar tudo, tem que ser muito bem feito. Próximo. Agora, então, esse problema das normas, o professor Rafael já falou. Eu não vou entrar muito no assunto assim. Nós temos uma instrução normativa 35, inclusive o mapa, na primeira apresentação do Roberto, eles já mostraram o problema e já responderam. Ou seja, nós temos que rever a norma. Porque uma fala que pode, a outra fala que tem restrição. Não é que não pode, que tem restrição, né? Então, próximo. Então, o condicionador de solo, ele cai na classe D, onde fala que qualquer quantidade de matéria-prima oriunda de tratamento de despejo sanitário, ou seja, lodo de esgoto. Né? Então, na 35, o lodo é um classe D. Próximo. Né? E classe D, o condicionador de solo tem, como o professor Rafael falou aqui já, tem um uso proibido. Aí é proibido. Cultivo de hortaliças, em geral, e aplicação em capineiras e cuidados com o manuseio. Né? Agora, a hora que você vai para o fertilizante orgânico, né, que aí entra na norma 61, ela fala que ele é um classe B.
e não fala mais nada. Né? Então, não há restrição, que é o caso desse produto aqui feito na usina verde aqui. É um classe B, lodo gerado em estações de tratamento de esgoto, então não há restrição. Né? Próximo. A diferença do condicionador para o composto orgânico é o teor de nitrogênio. Né? Acima de meio, ele já é considerado um fertilizante orgânico, então ele é um classe B, né? E não tem problema, não tem restrição quanto ao seu uso em qualquer lugar. Né? Próximo. Bom.